Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo todas as notícias, todas as informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar sobre tudo que rolou ontem lá naquele jogo, né? Um jogo gigantesco em que o Vasco realmente se comportou como o Vasco da Gama, jogou muito bem e sem dúvidas nenhuma isso passa pelas mãos de Vanderlei Luxemburgo. E vamos trazer tudo que ele disse, né, naquele clássico pós-jogo, na sua entrevista coletiva. E ele descascou aí esse momento do Vasco da Gama e demonstrou muito apoio, muita confiança na permanência do Vasco na Série A. Falaremos também sobre tudo que rolou hoje no Vasco, treinamento, política, trazendo todas as notícias para você, torcedor. Então, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação, para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois o seu like é importantíssimo e, como eu sempre falo, Vascaíno ajuda Vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos começar o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, um jogo que o Vasco realmente jogou muito bem, o Vasco definitivamente surpreendeu, né, os torcedores, surpreendeu cada vascaíno, que acredito que ninguém esperava que o Vasco durante a partida ia abrir um placar de 3-0 contra o Atlético Mineiro, uma das melhores equipes do campeonato. O Vasco jogou muito bem, o Vasco conseguiu dominar, o Vasco conseguiu parar o Atlético Mineiro, né? Pra quem lembra aí do jogo que aconteceu no primeiro turno lá no Mineirão, que o Vasco foi totalmente engolido pela mesma equipe, pelo Atlético Mineiro lá em Minas Gerais no primeiro turno. Esse jogo aí de ontem foi totalmente diferente, o Vasco muito melhor, tanto defensivamente, tanto ofensivamente. O Luxemburgo propôs um jogo totalmente ali bom, muito bom, que conseguiu parar, né, todas as tentativas ofensivas do Atlético Mineiro dentro do Vasco da Gama. E também, né, passa aí pelo Luxemburgo e também por uma competência da equipe, que a gente tem que também deixar isso bem claro. O Benítez jogou muito bem, o Cano jogou muito bem, o Leandro Castanho e o Marcelo Alves, uma dupla de zaga que a gente muitas vezes não entendia porque eles já não vinham jogando juntos há um tempo, né? Porque quem estava sendo titular era o Wehrle, e o Wehrle definitivamente é um jogador que não tem como ser titular nem do Vasco, nem do Coritiba, nem do Bragantino, de qualquer time, nem do Botafogo. Qualquer time que o Wehrle jogar, ele vai ser banco, e ele estava sendo titular do Vasco, sendo que tinham jogadores melhores na reserva para tirar ele, né, do time titular do Vasco da Gama. Então um jogo muito bom, um Vasco muito bem, um Vasco jogando muito bem, o Vasco dominando, o Vasco criando iniciativas e ganhando, né, e ganhando bem de 3-2. É claro, é aquela famosa frase, se não for sofrido não é Vasco. Então a gente sofreu ali nos últimos 5 minutos de partida, o Atlético Mineiro chegou a fazer o segundo gol, pressionar no final, mas aí era tarde demais. O Vasco já havia garantido a vitória e pego aí esses 3 pontinhos que foram essenciais. Porque agora, só para bater com vocês, né, com relação a isso, o Vasco está em 14º colocado do Campeonato Brasileiro, a 3 posições ali da zona de rebaixamento. Tem o Sport, que é o 17º, primeiro time dentro da zona, tem o Bahia, o 16º, o Fortaleza, o 15º, e o Vasco em 14º, aliás. E temos aí jogos importantes também, Bahia e o Sport é Atlético Goianiense, Fortaleza, briga direta, mas o Vasco não tem chance nenhuma aí de voltar para a zona de rebaixamento, pelo menos nessa rodada. E tem ainda o jogo atrasado na próxima terça-feira contra o Palmeiras, um jogo aí que o Palmeiras vai com o time reserva. Inclusive o Palmeiras perdeu hoje para o Ceará fora de casa, tá com um time totalmente misto, totalmente reserva, visando já a Libertadores com a cabeça lá. Então vai ser um jogo importantíssimo, atrasado, e caso o Vasco vença, o Vasco vai para 38, eliminando quase de vez o perigo, né, de cair, a chance de cair para a segunda divisão, porque vai para 38, tem jogos aí contra adversários mais fracos, contra o próprio Bahia, contra o próprio Fortaleza, que a chance de ganhar realmente é muito grande, bater ali os 42, 43 pontos e não cair para a segunda divisão, e assim, é claro, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Luxemburgo, inclusive, falou já sobre esse jogo de terça-feira contra a equipe do Palmeiras, um jogo que vai ser em São Paulo. Hoje o elenco já treinou na parte da manhã, independente ali do que aconteceu ontem, se teve jogo ontem, o elenco treinou. É claro, os titulares, os que começaram a partida, tiveram ali um trabalho de regeneração, né, de regeneramento,
fora ali do campo do CT do Almirante, porém os jogadores, né, que não começaram, que entraram ao decorrer da partida, ou estiveram no banco, tiveram um trabalho dentro de campo, um trabalho mais puxado, um trabalho mais forte, visando ali o físico de cada atleta. Volta a treinar amanhã no CT do Almirante e aí já viaja para São Paulo para enfrentar o Palmeiras terça-feira e permanece na cidade de São Paulo. Quarta-feira treina lá em Atibaia, fica quarta e na parte da tarde e noite volta aí sim para o Rio de Janeiro, visando a partida de domingo contra o Bahia em São Januário. Então uma agenda de semana cheia, uma agenda de semana importantíssima, e cada treinamento aí que vai acontecer hoje, amanhã, segunda, todos esses treinamentos aí vão ser importantíssimos para esse final de temporada do Vasco, né? Que, como eu falei, passa muito pelas mãos de Vanderlei Luxemburgo, que é outro time. Acredito que, como eu já disse aqui ao decorrer desse vídeo, nenhum torcedor esperava que o Vasco pudesse ganhar ontem o Atlético Mineiro, e o Vanderlei estudou, falou que viu muito bem como o Atlético jogava e conseguiu aí impedir, neutralizar totalmente o Atlético Mineiro dentro de campo. E ele deu uma entrevista aí, ele já havia falado ao longo da semana diversas vezes, né, sobre o Vasco, sobre que ele estava blindando totalmente o elenco, e isso é algo importantíssimo que o próprio Vanderlei já disse que faz, e faz mesmo com cada jogador, que é blindar eles de tudo que acontece da parte de fora do futebol, como com relação à política, salários atrasados. Ele é muito mais que um treinador dentro do Vasco da Gama, e ele voltou a falar isso, voltou a falar na confiança que ele tem em cada atleta, na confiança que ele tem na permanência do Vasco na primeira divisão. Ele falou o seguinte: nós não estamos preocupados com parte política, financeira e se vamos ou não receber salários. Falta pouco, só 7 jogos. Então queremos que o Vasco se mantenha na primeira divisão. Essa camisa tem que ser honrada de uma maneira de quem está aqui entenda a grandeza desse clube. Ou seja, sem dúvidas nenhuma, o Vanderlei entende o que é o Vasco da Gama. Isso tem um peso. Os treinadores que passaram aí no Vasco, o Abel, o Ramon, o Ricardo Sapinto, né? O Ramon tinha sim a noção do que era Vasco da Gama, mas acredito que precisa mais um pouco de qualidade técnica mesmo para treinar o elenco. Porém, o Abel e o Ricardo Sapinto são dois treinadores que não conhecem muito bem o que é o Vasco, e o Vanderlei, sem dúvida nenhuma, é uma dessas pessoas que sabem a grandeza do Vasco e tem a questão e tem o prazer diariamente de passar essa imagem, essa história, essa grandeza do Vasco para cada jogador que encontra no nosso clube. Então isso faz a diferença. Cada jogador está entendendo o que é o Vasco da Gama e entra em campo diferente, entra em campo com mais raça para buscar a vitória. E falando rapidamente ainda sobre o jogo de ontem, né? Um jogo ali de gols muito bonitos do Vasco, mas eu quero falar do terceiro, que foi um gol aí que realmente muitos torcedores estão falando, que a gente viu a necessidade que o Vasco tem por Martim Benítez. Muitas pessoas aí julgaram, né, essa gestão que atualmente está no Vasco, de tentar prolongar o empréstimo de Martim Benítez, ou até mesmo tentar comprar, pagar 1 milhão, mas sem dúvidas nenhuma foi uma grande oportunidade, foi um grande investimento, pagar R$1 milhão para ter o Martim Benítez aí por mais 6 meses, porque a gente viu ontem a dependência, a importância que ele tem para o time do Vasco. Uma jogada que passou todo momento pelos pés do jogador e terminou ali na grande finalização de Germancano, que não marcava há muito tempo. Então, depois do jogo de ontem, a gente confirma a importância que o Martim Benítez tem para o Vasco e a importância que o Martim Benítez tem para o Germancano marcar, finalizar, guardar e garantir a vitória do nosso Vascão. E falando em Germancano, rapidamente, só queria falar para vocês que ele ali é o jogador que tem o primeiro jogador aí em gols marcados no Campeonato Brasileiro. Ele é o primeiro jogador que tem as chances mais convertidas, ou seja, quando a bola chega, ele é o que tem a maior porcentagem de ser uma decisão cirúrgica e marcar o gol. Ele é o primeiro jogador que tem as finalizações no gol certas, o segundo em pontaria e o quarto jogador que precisa de menos toques para marcar gol. Então realmente é um grande jogador, um grande achado do Vasco da Gama e está sendo importantíssimo aí para essa saída da Série B e vai permanecer somente até o final desse ano. Então, se eu fosse o Vasco, já corria aí para buscar uma renovação e também buscar uma outra mentalidade nessa próxima temporada, buscar o Vasco mais para cima, porque o torcedor precisa, necessita. E a gente vê que uma vitória contra um time grande já reanima, já coloca o Vasco de volta, já reacende aquela chama, né, que tem dentro do torcedor vascaíno de lutar por grandeza. O Vasco é um time grande que está ali sendo encolhido, apertado, então qualquer coisa o torcedor já explode, e a gente viu ontem que vitória maravilhosa que reanimou. Amanhã, né, muitas pessoas estão falando, só para falar rapidamente
principalmente sobre essa parte política que muitas pessoas têm essa dúvida ainda. Atualmente o Vasco não tem presidente, porque a posse de sexta-feira do Jorge Salgado foi anulada. Eu botei o documento lá no meu Instagram, se você não viu, vai lá dar uma olhada. Tudo certo, eu já falei que eu não trago mentiras pra vocês, porque esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é informar, porém atualmente, segundo a Justiça, Jorge Salgado é o presidente. A posse está anulada, mas nada mais nada menos que eles remarcaram a posse para amanhã com caráter de urgência, às 7h30 da noite, na sede náutica do Vasco da Gama, para aí sim oficializar Jorge Salgado como novo presidente do Vasco. Porém, muitas pessoas, o vice-presidente do Levenciano, outras pessoas ligadas ao próprio, estão falando que vai haver uma reviravolta no Supremo Tribunal Federal amanhã também com relação a isso. Então, muitas coisas, uma segunda-feira bem grande, bem complicada, bem cheia, que o torcedor vascaíno vai aguardar e vai haver, sem dúvidas nenhuma, muitas novidades com relação tanto ao futebol, tanto à política, que passa de 2 meses, né, e ainda ela não chegou ao fim. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, trazendo todas as novidades pra você, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe também a sua opinião, o que você acha desse trabalho que Vanderlei Luxemburgo tá fazendo com a camisa do nosso Gigante da Colina. Muito obrigado, um grande abraço a todos e saudações vascaínas!